Então todo mundo fala sobre IA e o grupo de IA é espalhado em tudo. Estamos falando de laptops, mouses e, você sabe, fontes de alimentação. O que diabos uma fonte de alimentação tem a ver com IA? Mas o que não verificamos são os recursos de IA de edição de vídeo e quão boas são essas GPUs. Temos a Nvidia, temos a AMD. A AMD foi a vencedora no DaVinci Resolve no meu benchmark até agora, mas agora há novos benchmarks disponíveis onde podemos realmente colocar recursos de IA e alguns dos fluxos de trabalho mais realistas frente a frente entre Nvidia, AMD e Intel. Então, qual é melhor para o DaVinci Resolve? Então, se você estiver usando o DaVinci Resolve, vai adorar essas informações aqui. Este vídeo foi trazido a você pela Samsung e seus SSDs NVMe. O 990 Pro é um dos melhores NVMe que testamos no canal. Dê uma olhada em qualquer uma das análises recentes de SSD e você verá por si mesmo. E se você quiser saber como usar esses caras no seu Mac, deixarei o vídeo na descrição abaixo. Então, se você quiser conferir o artigo completo, vou deixá-lo na descrição abaixo, mas vamos analisar aqui o que está acontecendo. Então, primeiramente, a configuração do banco de testes que o BuJutBench realmente usou, ou Bujut System, desculpe, usou por isso, é com um sistema Threadripper com 128 GB de DDR5. Está tudo no artigo também, mas basicamente para realmente remover o gargalo da CPU o máximo possível. E então veremos diferentes aspectos dos benchmarks. Primeiro, vamos analisar a pontuação geral. BuJutBench para DaVinci Resolve 1,0 e se você ainda não conferiu o BuJutBench para criadores, eles agora também têm um benchmark disponível para DaVinci Resolve. O que é muito bom, tudo em um benchmark, eles são muito fáceis de fazer, mas as pontuações anteriores não são mais comparáveis às novas. Então, só para você saber, tenha em mente que o DaVinci Resolve aqui é 6 de junho de 18, embora haja uma versão beta do Resolve 19 disponível. Mas as versões beta podem ter desempenho muito melhor, e é por isso que estou fazendo isso com a 6 de junho de 18. Então, primeiramente, o que podemos ver aqui é a RTX 1490 na parte superior traseira. Esta é a pontuação geral e a pontuação estendida. Mas eles também incluíram vários 1490S. Temos dois aqui, além de 3, porque o DaVinci Resolve tem 6 de junho de 16. Temos dois aqui, além de 3, porque o DaVinci Resolve é muito bom em escalabilidade. Então, o que também veremos em alguns desses gráficos aqui é o desempenho de dimensionamento e a observação de determinados fluxos de trabalho. Faz sentido obter várias GPUs e quanto desempenho você vai ganhar. Mas no DaVinci Resolve, como você pode ver, ter 3 realmente proporciona um bom desempenho e um aumento real por ter apenas um. Mas vale a pena? Para a maioria das pessoas a resposta provavelmente é não. Mas em certos fluxos de trabalho, você verá que pode chegar perto de um desempenho 3 vezes maior. Isso será muito benéfico para você. Normalmente, as GPUs AMD aqui têm se mostrado um pouco melhores no DaVinci Resolve nos meus benchmarks de mesa do que quando testamos todas elas. Mas agora que a nova versão foi lançada e podemos testar diferentes aspectos, você pode ver que o melhor do AMD 7900XDX está quase no mesmo nível do 4070 Ti Super. O interessante é que o Ti Super é um pouco mais barato ou pode ser um pouco mais barato do que o 7900XDX, dependendo de quando você estiver assistindo. Vou deixar todas as GPUs na descrição abaixo também, se você quiser conferir os preços mais recentes ou comprar algum deles. Isso mostra que, curiosamente, a Nvidia está novamente no topo. Agora você pode ficar um pouco confuso com as diferentes cores aqui, porque eu acho que o sistema Pool já deveria ter adotado a AMD. Isso deveria estar vermelho aqui e Intel deveria estar azul. Mas por algum motivo tudo, exceto 1490, 7900XDX e Intel, são verde turquesa. Então tenha em mente que as cores podem confundir você um pouco. Se você olhar para a última geração 6900XT, ela tem um desempenho quase equivalente ao da 2080 Ti, que é uma placa bem antiga. E em pontuações gerais estendidas, o Intel Arc A770 é um fracasso total. É mais lento que a 1080 Ti de sempre. E a 4060 e a 4060 Ti são quase o dobro. O desempenho do A770 é interessante. Agora, BuJutBench acha que a AMD e a Nvidia obtiveram melhor otimização para o software. O que a Intel talvez não tenha feito ou a nova versão de benchmark é muito mais difícil nas placas Intel do que nas outras. E talvez seja por isso que seja mais lento. Mas o fato é que a Intel é a mais lenta do grupo. A placa que realmente se destaca para mim é a 4070 Ti Super. Porque essa é basicamente uma versão um pouco mais reduzida da 4080 Super. Isso funciona muito melhor aqui, mas é bem mais barato que o 4080 Super. Como você pode ver 4080 aqui,
E você também ganha 16 GB de VRAM, o que também é muito bom para o inventário. Mas o interessante aqui é que o AMD 7900XDX na verdade tem 24 GB de VRAM. Então, a 4900XDX em vez da 4070 Ti Super, por causa do buffer VRAM extra de 8 GB, pode ser muito útil para você. Agora vamos continuar, mergulhando um pouco mais fundo em diferentes partes do benchmark. Primeiro, o Fusion, que é como o After Effects do DaVinci Resolve. E aqui podemos ver que o 4090 está novamente no topo da tabela. E é bem mais rápido que a 4080 Super, como você pode ver aqui. Para mim, a 4070 Ti Super tem um desempenho muito próximo do da 4080 Super. Que tipo de começa a ser o melhor bloco de Bandful? Parece que a GPU Nvidia está voltando à moda. Mas o mais interessante é que o melhor da AMD aqui é o mesmo que o 4070 Super da Nvidia, com metade do buffer de VRAM. E se você estiver usando uma 2080 Ti com 11 GB de um tempo atrás, você ainda estará muito bem. Com desempenho exatamente igual ao do 7900XDX ou alguns por cento mais lento que o 4070. Então talvez você não precise realmente da atualização que está procurando. Curiosamente, quando temos várias placas aqui, o dimensionamento no Fusion não funciona. Porque dois 4090S e três 4090S estão mais abaixo no grupo. A 1080 Ti é na verdade mais rápida que a Arc e a 770 no Fusion. E não faz sentido novamente se você usa Intel Arc, provavelmente o DaVinci Resolve não é o melhor para você no momento. Mas a Intel é conhecida por ter atualizações muito boas para os drivers. Então, esperemos que eles otimizem um pouco melhor sua GPU para ficarem mais próximos da Nvidia e da AMD. Se você olhar o gráfico de dimensionamento multi-GPU atual aqui agora para esta fusão, você pode ver isso dependendo dos diferentes efeitos ou do que você está tentando fazer. Se você estiver trabalhando com partículas turbulentas, como pode ver, ter um 4090 é muito melhor do que ter 2 ou 3. Ter 2 ou 3 só piora o desempenho. O gráfico vermelho aqui é uma RTX 1490. O verde é 2 e o azul é 3. Curiosamente, para o HDD composto você pode obter um ganho de desempenho de 223% em relação ao 4090. Mas ter dois cartões faz apenas 9 a 10% de diferença. Então isso é interessante. Tendo duas ou três cartas, como você pode ver, o desempenho cai. O desempenho cai. Mas aqui no terço inferior 3D tudo é igual, mas na maioria das vezes o desempenho cai. Então o Resolve pode realmente otimizar bastante a parte do Fusion. E realmente otimizá-lo um pouco melhor. O mais provável é que o Fusion seja limitado pelo desempenho da CPU. Então ter uma CPU melhor no Fusion pode ser uma ideia melhor do que uma GPU melhor. Ter um 4090 é simplesmente o melhor. Em seguida, temos as pontuações brutas e estas são estendidas. Aqui podemos ver que, tendo RAW, duas GPUs dão um impulso e 3 dão um impulso um pouco maior. Agora, o desempenho não é tão grande quanto 2 ou 3 vezes, mas você pode obter um pouco mais. Olhando para o bruto agora, de repente, a 7900XDX é mais rápida que a 4080 Super, que tem aproximadamente o mesmo preço ou até mesmo um pouco mais cara atualmente. O 7900XDX é apenas um pouco mais lento que o 1490. Dependendo do tipo de arquivo bruto que você estiver usando, o AMD realmente tem um desempenho muito bom. Curiosamente, a 3080 Ti da última geração tem um desempenho um pouco melhor que a 4080 Super. Se você estiver usando uma GPU da série 3000, talvez não precise da nova GPU porque ela não faz muito sentido para você. Agora podemos ver que a 4070 Ti é um pouco mais lenta que a 4080, como você pode ver aqui. Mas ainda é um bom desempenho para os 16 GB de VRAM. É provavelmente 5% melhor que o 6900 XT, então se você estiver usando um 6900 XT, como você pode ver novamente, as GPUs Nvidia série 4000 podem não fazer sentido em uma pontuação bruta aqui ou no processamento de codec bruto. As 4070S aqui têm desempenho dentro da mesma faixa de alguns por cento uma da outra, então ter uma 4070 Super Ti ou apenas uma normal realmente não faz muita diferença. Infelizmente, a Intel Arc está mais abaixo do que nunca e a 1080 Ti tem um desempenho quase igual ao da 4060, o que mostra que, de 10 séries de GPUs da Nvidia, ganhamos bastante desempenho. Olhando um pouco mais profundamente para a pontuação do processamento RAW, há diferentes tipos de RAW que estamos analisando no geral estendido aqui, que são 8K RED, 4K RED, 4,6KB RAW, Sony 5K RAW, 4K Hi RAW e 4K Cinema RAW Lite.
Como você pode ver, ter várias GPUs não proporciona nenhum ganho de desempenho. O 4K Cinema Raw Lite. O mesmo acontece com 4K Red Raw e 8K Red Raw. Ter várias GPUs não aumenta o desempenho. Olhando para o B-Raw, ter duas ou três GPUs tem o mesmo desempenho, mas mudar de uma para duas dá um aumento extra de 57%, o que é um aumento insano. Então, se você estiver trabalhando com Blackmagic RAW, não seria uma boa ideia usar 3 GPUs, mas ter duas faz sentido aqui. Curiosamente, o Sony 5K RAW com duas GPUs só oferece um aumento de 8%, mas de 2 para 3 você obtém um aumento insano no desempenho. O mesmo acontece com o ARRI RAW. Se você usar 2 ou 3, há um bom dimensionamento aqui. Portanto, dependendo do seu fluxo de trabalho e do codec RAW que você está processando, pode fazer sentido para o dimensionamento da GPU, mas, para certos codecs, não faz sentido algum. Passando para os efeitos da GPU, agora temos as pontuações do OpenFX e podemos ver o quão boas são as diferentes GPUs no processamento desses efeitos. Novamente, ter duas ou três RTX 1490S aqui representa um grande aumento de desempenho, como você pode ver. Ter 3 RTX 1490S é mais que o dobro do desempenho em comparação com a 1490, o que é uma loucura. E curiosamente aqui o dimensionamento de múltiplas GPUs não precisa de um NVLink, é como conectar as GPUs e elas se comunicam entre si. Curiosamente, aqui, para efeitos de GPU, a 7900 XT tem um desempenho um pouco mais rápido que a 4080 Super. A 3080 Ti ainda mantém seu desempenho muito bom e a 4070 Ti Super fica um pouco atrás da 4080, mas na verdade é mais rápida que a 6900 XT e qualquer uma das 4070, que na verdade estão bem abaixo da 4070 Ti Super aqui. Mais uma vez, o Intel Arc está no final, mas em termos de efeitos de GPU estendidos, não fica muito atrás do 4060 da Nvidia. Como você pode ver, os diferentes efeitos no dimensionamento de múltiplas GPUs oferecem um bom desempenho. Por exemplo, o Sharpen, quando usamos 3 GPUs, é um dimensionamento muito bom, 283% comparado a apenas uma, então é um dimensionamento muito bom, e a maioria desses efeitos aqui, como você pode ver, com 3 GPUs oferecem um aumento de mais de 200% se você tiver várias GPUs, mas depende apenas de quanto desses efeitos você realmente usa. Mas a redução de ruído espacial aqui pode ser algo que você faz bastante, então ter várias RTX 1490S também faz sentido, assim como a granulação do filme, então a decisão é sua agora. A redução de ruído temporal não aumenta muito o desempenho. Quero dizer, 3 4090S ainda são 36% melhores do que um, mas não tanto quanto ter vários deles. E finalmente a última parte que estamos vendo aqui são as pontuações de IA. Então finalmente agora o Puigit Bench incluiu alguns recursos de IA do DaVinci Resolve e diferentes GPUs. Então isso é como as estatísticas e pontuações de benchmarking muito novas da IA porque antes elas não foram testadas, e há alguns resultados muito interessantes, então tendo múltiplos. As GPUs da Nvidia também escalam bem. Agora, a 4080 Super está indo muito bem e, como você pode ver, a série 3000-4080 Ti teve uma melhora considerável. Eu diria que a 4070 Ti Super novamente se mantém muito bem nesse quesito e é um avanço considerável em relação às 4070S aqui. Curiosamente, a 4070 e a 4060 Ti têm desempenho praticamente igual, e essa é a má notícia da AMD agora. A Radeon 7900 XTX é mais lenta que a 4060 Ti, como você pode ver aqui, o que é um pouco embaraçoso, apenas um pouco melhor que a 2080 Ti de um bom tempo atrás, mas isso mostra que a 2080 Ti, então as placas Nvidia Série 3000 e Série 2000 não são tão boas com os recursos de IA quanto a Série 4000, mas ao mesmo tempo a 3080 Ti tem um desempenho melhor que a 4080 Ti. Então se você tem uma placa de vídeo de ponta da série 3000, isso faz sentido, mas na série 2000, nem tanto mais. O Intel Arc aqui é um pouco mais rápido que o 1080 Ti, mas vergonhosamente lento em comparação ao 6900 XT ou 4060, que é quase 3 vezes melhor. E ao olhar para a escala da GPU em certos recursos de IA, podemos ver que o DaVinci Resolve ainda tem alguma otimização a ver com diferentes efeitos ou recursos reais de IA, porque você pode ver que se estivermos olhando para o corte de detecção de cena, eles são meio que os mesmos, muitos desses efeitos aqui no topo.
São quase os mesmos, mas ao mesmo tempo o fluxo óptico, se formos em 50% de velocidade de dobra, ter 3 lhe dá o dobro do desempenho, ter 2 não lhe dá nada, então não é exatamente como uma boa escala. As GPUs oferecem um aumento considerável no desempenho e o dimensionamento está muito bom agora, de 2 para 3, obviamente é um salto menor do que de 1 para 2, mas ainda assim ter várias GPUs em muitos efeitos de IA oferece um aumento melhor. Agora você pode ver definitivamente que o Resolve tem algumas melhorias a fazer e pode realmente torná-lo um pouco mais rápido e otimizar um pouco melhor esses mecanismos neurais nessas GPUs NVIDIA Série 4000, mas podemos ver que se eles fizerem isso, os resultados serão muito bons. Então, para concluir, quais são as melhores GPUs para o DaVinci Resolve? Você pode ver que a série NVIDIA 4000 está realmente na liderança. Se você está procurando apenas o melhor dos melhores, a 1490 é a ideal para você. E se você tem dinheiro extra para gastar, ter várias GPUs dependendo do seu fluxo de trabalho pode lhe dar um impulso considerável, mas certifique-se de que isso realmente faça sentido para o seu fluxo de trabalho, porque em alguns casos isso não acontece. Agora, a AMD 7900 XD tem um desempenho próximo ao da 4080 Super da NVIDIA, mas, ao mesmo tempo, fica muito atrás nas tarefas de IA. Portanto, se você estiver usando qualquer um dos recursos de IA ou os efeitos de IA no DaVinci Resolve, as placas AMD não são tão boas. Isso me faz pensar se é apenas a otimização ou se a maneira como a estrutura arquitetônica das placas funciona não é tão boa. Sabemos que a NVIDIA fala sobre IA há muito tempo, então não é surpresa que a NVIDIA seja a melhor. O último jogador no jogo é a Intel. É uma pena que a Intel ainda não esteja otimizada e não tenha um desempenho tão bom pelo mesmo preço quanto algumas das outras placas da NVIDIA e da AMD. Para algumas pessoas, pode realmente fazer sentido optar pela 7900 XDX em vez da 4080 Super por causa da VRAM extra. Portanto, se você precisa da AMD, ela pode ser uma boa opção, a menos que você faça os efeitos de IA. Então, a NVIDIA é muito melhor. Mas por que esses resultados são tão importantes para você? Agora sabemos que a Adobe usa IA para o Lightroom Classic e parte do Photoshop, e talvez muito em breve para o Premiere Pro e outros também. Isso nos mostra que a NVIDIA é a líder em hardware de IA. Na verdade, ela tem um desempenho muito melhor do que a AMD e a Intel. Ou seja, se você estiver usando recursos de IA na Creative Cloud, podemos especular que a NVIDIA é uma boa opção para você, por exemplo, o Lightroom Classic. Se você usa IA para reduzir ruído, as placas NVIDIA provavelmente são melhores para você. Mas teremos que ver isso também. Se você gostou deste vídeo, clique em quote, curtir e quote, isso realmente faz a diferença. Se você quiser adquirir esta camiseta, deixarei na descrição abaixo também e se você tiver alguma outra dúvida, sempre responderei as minhas mensagens no Minac. Obrigado, pessoal, por assistirem e até breve, tchau tchau.